Vamos ver um exemplo em que resolvemos uma partilha de bens pelo método do ajuste na partilha. Ora bem, esta situação em concreto, nós temos duas pessoas, a Constança e o Diodato, que ganharam um carro, uma estada de 15 dias num hotel e uma scooter. E têm que dividir estes prémios entre si. Para tal, como é que vamos fazer? Primeiro, eles vão secretamente, portanto, sem um nem outro conhecerem os valores, vão atribuir valores aos bens que adquiriram. E o total dos pontos que eles vão atribuir tem que totalizar 100. Portanto, a Constança atribuiu esta pontuação aos bens. Deu 30 pontos ao carro, 60 à estada e 10 ao scooter. Se eu somar estes três valores, dá 100. O Diodato atribuiu desta forma e também, se somarmos estes três valores, dá 100. Portanto, secretamente, porquê? Porque se souberem quanto é que um e o outro, quanto é que um deu pelos bens, a pessoa acaba por fazer ali um jogo de interesses e, portanto, tem que ser sempre uma atribuição secreta. Depois, como é que vamos aplicar o método? O prémio vai ser destinado temporariamente ao elemento que mais o valorizou. Isto temporário porquê? Porque depois, no fim, o objetivo é que ambos fiquem com igual número de pontos. E quando nós vamos aplicar este método, quando eu vou atribuir, é muito difícil encontrar logo uma distribuição em que os pontos fiquem iguais imediatamente. Então, sendo assim, o carro. O carro, quem valorizou mais? A Constança 30, o Diodato 50. Então, o Diodato atribuiu mais pontos ao carro. Então, vou dizer que o Diodato fica para já com o carro e vamos colocar por baixo os pontos que ele atribuiu a esse carro. A estada foi a Constância que a valorizou, porque deu 60, enquanto que o Diodato deu 35. Então, vamos aqui a estada, que valorizou por 60. Depois, a scooter foi o Diodato que mais a valorizou, porque a Constança deu 10 pontos e ele 15. Então, mais 15 pontos pela scooter. Sendo assim, a Constança tem um total de 60 pontos e o Diodato tem um total de 65, 50 mais 15. Ora bem, não estamos mal, porque a pontuação não está muito diferente. No entanto, o Diodato tem mais 5 pontos que a Constança. Ora bem, então sendo assim, o que é que aqui nos vai dizer? Determina-se o total de pontos dos prémios temporariamente destinados a cada elemento, sendo A aquele que tem a pontuação mais elevada. Portanto, então vou dizer que o Diodato vai ser o A. E o B é o outro elemento da equipa, neste caso a Constança. De seguida, o que se fará? Procede-se a um ajuste da partilha de modo a que o elemento da equipa fiquem com igual pontuação, tal como nós já tínhamos referido. Então vamos ter que partilhar um dos bens. De quem? De quem tem maior pontuação. Portanto, se a Constança tem menos pontos, não vai ainda partilhar o bem com o Diodato. Portanto, é o Diodato que tem que partilhar algum bem com a Constança, porque é ele que tem mais pontos. Então, como é que eu vou decidir qual é o bem a partilhar? É aqui que diz que o prémio que tiver menor diferença de pontos atribuídos é usado para fazer o ajuste, sendo este o prémio a partilhar. Então, o que tiver menor diferença de pontos atribuídos por cada um. Então, vamos aos bens do Diodato, vamos ao carro e depois vamos à scooter e vamos ver que o Diodato deu 50 pontos pelo carro e a Constança deu 30. Então, vamos fazer esta diferença, que dá uma diferença de 20 pontos. O Diodato deu 15 pontos pela scooter e a Constança deu 10 pontos. Então, tem uma diferença de 5 pontos. Qual é o que tem menor diferença? É a scooter. Então, é a menor diferença, portanto, é o menor. Logo, a scooter será o bem partilhado. Atenção que por vezes, em vez da diferença, temos o quociente. Portanto, neste caso, dividiria o 50 por 30
e neste caso o 15 por 10. E veríamos qual era o menor quociente. Pronto, também há esta versão. Vou deixar aqui, porque é preciso ter atenção ao que está aqui escrito. Se é diferença, se é quociente. No entanto, fazemos sempre o maior menos o menor ou o maior a dividir pelo menor. Bom, agora vamos àquela parte que geralmente os alunos têm mais dificuldade. Mas há que seguir muito bem o que está aqui escrito, que é o total de pontos. Representa-se o total de pontos a atribuir ao elemento A. E agora vou aqui retificar, porque eu coloquei já aqui a equação, mas vamos primeiro fazer o total de pontos. E, portanto, representa-se o total de pontos do elemento A, que neste caso o elemento A vai ser o diodato, pela diferença entre o total de pontos temporários, portanto, pela diferença entre o total de pontos temporários, o total de pontos dele é o 65, e x%, portanto, x% é x sobre 100, portanto, se eu quiser, por exemplo, 15%, 15% é 15 sobre 100. Portanto, se é x%, vai ser x sobre 100. E x% do valor por ele atribuído ao bem que eu estou a partilhar. Ou seja, se eu quero x% de qualquer coisa, eu vou multiplicar. Por exemplo, se eu quiser 15% de 20, eu faço 20 vezes os 15%. Então, eu vou fazer este x% vezes o que ele atribuiu ao scooter. E quanto é que ele atribuiu ao scooter? 15. Bom? Portanto, eu agora vou dividir este 15 por 100, fica 65 menos 0,15x. E, portanto, o total de pontos do diodato tem este formato. E agora vamos ver ao elemento B, que é a constância. E a constância o que é que diz? É a soma, portanto vou somar, o total temporário dos pontos, ou seja, a constância tem um total de 60 pontos, por x%, x a dividir por cento, do valor que ela atribuiu ao prémio partilhado, ou seja, x% de, lá está, a percentagem vezes, e o bem que ela está a partilhar vale 10 pontos. Então, vamos dividir um pelo outro, fica 10 a dividir por 100 é 0,10 do x. E então tenho também o modelo que me dá o total de pontos da constância. É agora que eu vou fazer a equação. E o que é que diz aqui? A equação é: igualam-se os dois totais finais, ou seja, vou igualar o 65 menos 0,15x pelo 60 mais 0,10x. E com isto vou determinar o valor de x para o qual a partilha fica equilibrada. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Vou resolver esta equação. Portanto, para que fique tudo aqui positivo, este 60 que está a somar vai passar para o primeiro membro, vai passar a subtrair. 0,10 já lá está. Este 0,15x que está a subtrair vai mudar de membro. Se está a subtrair, muda de operação, fica a somar. Aqui fica 5, portanto aqui fica 0,25x. E agora o que está a multiplicar vai passar a dividir. O que significa que o x é igual a 20%. O que é que eu então estou aqui a dizer? Encontrado então o valor do x, vou fazer a distribuição dos bens. O que é que aqui me falta dizer? Que B fica com o prémio a ser destinado temporariamente e x% do presente a partilhar, ou seja, o B que é a constância. Então a constância vai fica com o bem que a sido destinado, que foi a estada, e fica com x% do presente partilhado, ou seja, fica com 20% de scooter. Fica com a estada e com
20% da scooter. E o Deodato, o que é que vai ficar? Vai ficar com o presente que também ele ficou, não é? Que é o carro, e com o restante da scooter. Portanto, se X é 20%, o restante vai ser os 100% menos os 20%, ou seja, vai ficar com 80%. Portanto, o Deodato fica com o carro e 80% da scooter. Se eu agora quiser verificar que ambos ficaram com o mesmo número de pontos, o que é que eu vou fazer? Qual é a pontuação final? A pontuação final é, vou aqui onde eu tenho o formato da pontuação e digo, ok, então o Deodato fica com 65 menos 0,15 do valor do X, que é 20. Aqui atenção que o Deodato fica com 80% do bem, mas o X é sempre o X e o X é 20%, portanto vai ser 20 para os dois, o que dá um total de 60 pontos. O que é que eu espero? É que a Constança obtenha exatamente a mesma pontuação, que vai ser os 60 mais 0,10 vezes os 20, e verifico que ambos ficaram com 62 pontos, com a distribuição do bem desta forma.